Aviso aos navegantes, esse é o Diário de Bordo conversando com você. Hoje com a honra de receber o produtor, cantor, compositor e guitarrista curitibano Bido Porfírio, que aprendeu a tocar violão com o pai. A partir dos 14 anos começou a compor e participar de festivais, entre eles Festival do GECEL, antiga Escola Técnica Federal do Paraná, onde alcançou o segundo lugar com uma das suas primeiras composições, Um Sentimento a Mais. Nos anos 80, com mais 4 amigos, formou a banda Jeito Natural e com a música Trem de Ferro, composição sua em parceria com Gerson Rosa Martins, foram premiados com o segundo lugar no Festival Fercapo, na cidade de Cascavel, Paraná. Na sequência, com a banda Jeito Natural, gravaram 2 LPs, Explosão do Rock, pela gravadora CID, Rio de Janeiro, e Nosso Filme, pela gravadora Copacabana, São Paulo. Tiveram destaque no cenário pop rock nacional dos anos 80 com a música Nosso Filme, parceria com Wilson Quintiliano. Se apresentaram em vários programas de TV como Show da Xuxa, Angélica, Bolinha, Raul Gil, Faustão, Perdidos na Noite, TV Mulher, Bozo, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, Mário Vendramel, entre outros. A partir de 2002, iniciou carreira solo com o CD Toda Canção. Em 2003, fez no Teatro Sesc da Esquina, em Curitiba, o show Bido e Convidados, gravado ao vivo e lançado em DVD-CD. De 2007 a 2008, produziu e apresentou com a cantora Vivian Adam o programa de televisão Musicalmente, transmitido pela TVA. Em 2012, lança o segundo CD Alguém Olhando o Mar, com o show de lançamento no Auditório Canal da Música RTVE Paraná. Em agosto de 2013, realizou o show Uma Noite Tanto no Teatro Guaíra. Em 2015, reunindo o pessoal da banda Jeito Natural, realizaram um show comemorativo no Teatro Paiol. Atualmente, além da continuidade do trabalho como produtor musical em seu home studio, desenvolve um projeto em duo com a cantora Vivian Adam. A diversidade de estilos faz parte do universo musical do compositor, sempre abordando temas que reflitam positivamente na vida das pessoas, viajando da MPB ao pop, do rock ao soul, do reggae às baladas românticas. Esse é Bido Porfírio. Aviso aos navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você. Hoje, com o incrível compositor, produtor musical Bido Porfírio, on my left side. Wait! 400 pounds, Bido Porfírio! Opa, legal. E aí, meu querido, me diga uma coisa, você é o último Oi. romântico dos litorais do Sul Atlântico? Ô, perto disso, né? O último romance aqui da beira do Rio Barigui, Pactingui, Pactanguá, dessa região. Você, como é que é essa história na música pra você? Que parece ter uma história bem bacana, que teu pai é que começou lá a te dar os primeiros toques no violão. Conta pra gente como é que é essa relação tua com teu pai, com a música. Como é que é isso? Ah, sim, o meu pai, ele tocava violão, ele tinha uma dupla com a minha mãe, eles eram do estado de São Paulo, né? Uhum, E eles tocavam em circo e tal. E uhum, daí vieram morar para Curitiba, e daí eu nasci, o papai. E ele parou com a música daí, né? Daí, a partir uhum. daí ele começou a trabalhar e outras coisas, Mas né? ele chegou a gravar? Eles chegaram a ter Não, um LP, alguma coisa? ele tinha um grupo, assim, tipo os Demônios da Garoa, assim, naquela linha, sabe? Os Cariocas, lembra os Cariocas? As MPB, Aham, Demônios da Garoa, ele tinha um grupo desse tipo. E depois disso ele fazia um trabalho com a minha mãe, cantava em circo e tal, né? aham. E,
o que eu me lembro, os primeiros momentos que eu me lembro da música, assim, na minha casa, na época não tinha televisão, né? Não tinha televisão, não tinha coisa toda. E daí tinha muito, nos domingos à tarde, reunião de amigos, né? Dos compadres dele. Então, quando eu gostava de música, todos os compadres e amigos tinham a ver com música. Então, tinha um que cantava muito bem, o outro tocava acordeon, tocava violino, e outro violino e tal. Então, eu tinha aquelas reuniões domingo à tarde em casa, e ali rolava de tudo. A primeira música que comecei a ouvir foi através dessas reuniões que eu fazia em casa, né? Então começou o interesse pela música. Uma coisa importante que eu me lembro é que eu, a partir de quando eu tenho uma memória assim, nesse sentido, né, que eu possa lembrar hoje em dia, de criança, para eu dormir, ele tinha que encostar o bojo do violão no meu ouvido, né? Ele sentava na cama, eu encostava o ouvido no bojo do violão, e ele começava a solar violão. Música de Lemando Reis, aquela coisa toda. Então, e eu gostava muito de uma marchinha que eu tocava, que eles simulavam uma banda, essas bandas de essas coisas assim, né, no violão. Ele tocava aquelas músicas até eu dormir. Mas se ele tocava de Lermando Reis, ele era muito bom no violão, Sim, pois ele... Nossa, ele era... Muito ele bom. brincava comigo, isso depois de adulto, agora aqui, ele sempre brincava comigo. Ele chegava, quando ele trocava as cordas do violão, né? Trocava as cordas assim, lá, de vez em quando ele comprava o corda do violão, colocava no violão, e a gente aqui preocupado com afinador eletrônico, aquela coisa toda. Ele chegava na janela aqui de casa, e isso mais recentemente, né? Recentemente que eu digo de 2010 para trás, que ele faleceu em 2010. E daí ele pedia para eu bater a corda lá. Ele morava nos fundos daquele casa, né? Bata a corda lá para mim. Batia a corda lá, daí ele saía, ia lá, tomava um café, papapá. Daqui a pouco voltava com o violão todo afinadinho, tocava na altura certa. Enquanto eu estava querendo afinar com o afinador, aplicativo e tal. Então, essas lembranças que eu tenho. Então, ele desde cedo. Tinha o ouvido absoluto, então, você acha? Próximo disso, assim, sabe? Porque você vê, ele tirava as músicas de Lemando Reis, e hoje em dia que eu analiso isso. Tocava todas aquelas gotas de lágrimas, avisos de rosas, sons de carrilhões, dezenas de músicas, né? E contava as histórias e tal. E eu perguntava como é que ele tirava, como é que ele aprendeu. E ele tirava porque lá na cidade dele tocava nos parques de diversão, na época, assim, na alto-falante de parque de diversão, essa coisa toda, não tocava o que hoje se toca, né? Tocava músicas instrumentais, Canhoto de Lemando Reis e afins, né? E ele ficava ouvindo no parque aquilo, ouvia, né? Comprava os discos, quando a partir do momento que tinha vinil, e ouvia e tirava de ouvido aquilo, né? Olha. E perfeito, assim, né? Tocava muito bem. Então, daí ele começou a me ensinar, e na época eu era criança, né? Ele sempre chegava em casa, ele trabalhava numa loja de calçados, assim, em Curitiba, chamada Alibaba, o nome da loja. Ele reclamava que do lado da loja tinha a loja Reis do Disco, a coisa toda, né? Ah, eu lembro, por isso que o nome era familiar. Reis do Disco. E tinha aquela outra, acho que era não era Rei do Disco, desculpa, antes do Rei do Disco. Ah, tá. Agora eu esqueci o nome, não. Então, ficavam tocando, chegava o mês de dezembro, assim, as lojas esperavam os discos do Roberto Carlos, né? Jovem Guarda, Carlos, e ele ficava o dia inteiro ouvindo aquelas músicas lá, daí chegava em casa e ele brincava comigo, né? Que porcariado, que porcaria essa música aí. Mas, e pegava o violão e me ensinava as músicas. Ficava ouvindo lá, daí chegava e passava as músicas. Hoje tocou essa porcaria aqui, tocava. E ele fazia assim, né? Só fala você, porque você. Então era assim as brincadeiras nossas. Nós somos em 6 irmãos, né? 6, eu sou mais um de 6. Então, a partir daí começou. Daí com 14 anos que eu resolvi aprender mesmo. Vou aprender a tocar violão, eu já tocava alguma coisinha, né? Sempre fazia alguma coisa. Né? Mas é só que eu resolvi mesmo. Músico, ou os seus outros irmãos também enveredaram para esse caminho? Ou como é que foi? Profissionalmente, só eu mesmo. Né? Agora, meus irmãos, todos eles têm uma relação com a música. Tem um outro irmão que ele toca muito na igreja, ele é evangélico, tal, grava as canções evangélicas dele, fazia no home studio. Outro irmão meu também frequenta a igreja, toca lá, dá aula de violão. E a minha irmã canta também, né? Assim, mas profissionalmente, só eu que segui esse caminho mesmo, assim. Né? Me aventurei a arriscar vivendo música a vida toda, praticamente, né?
Você virou a cigarra da família. Daí, na realidade tem outro irmão que seria mais cigarra que eu, se fosse institucionalizado, tem mais afinado, mas ele não quis seguir, né? Ele é enfermeiro, né? E com 14 anos eu comecei daí a me aperfeiçoar e querer entrar, comecei a compor, né? No início eu queria ser escritor, tinha escritor, escrevia e tal. E até hoje os manuscritos aí. Mas depois eu comecei a compor, eu resolvi unir as duas coisas, sintetizando mais, né? Daí, letra de música, tentar passar as ideias juntado com a música. Daí criei o lado do compositor. Daí, com 17 anos, mais ou menos, participei de um festival na Escola Técnica, lembra da GECEL ali? Escola Técnica Federal. Fizeram um festival ali e tal, e eu me inscrevi lá. E no começo, quando chegou lá, até me arrependi, porque foi só eu e um amigo meu que toca piano, o Glisson, e a gente foi tocar a música ali, e antes de nós, lógico, né, que se apresentavam, e cada vez que subia, eu levava um susto, né, chamava um concorrente, subia lá 7, 8 componentes, saxofone, tambor, bateria, baixo, piano, backing vocal, eu falei, ih, rapaz, tô ferrado, né? Chamava outro concorrente, também aquele bando, né? E aí quando chamou, foi só eu e o meu parceiro do piano lá, né? Mas, no final das contas, eu peguei em segundo lugar ali, fiquei muito feliz com isso, ganhei um violão e tal, né? Daí, a partir daí, eu fui para o segundo festival no Sesc Portão, com a mesma música. Daí também acabei ganhando ali, fiquei em segundo lugar, né? E dali mais uns meses, o Cidail, daí eu conheci o Cidail, amigo Cidail, aí tem um trabalho muito bonito também. Cidail, na época, ele coordenava as coisas do Sesc, né? Daí ele me ligou, me convidando para participar de um projeto lá, chamado Show de Compositores Paranaenses. Olha. Naquela época, a cena musical tinha as Ninfas, o Tatara, Rosi Greca, Jara Marílio, o Ricardo, né, e muitos outros que faziam a cena local. E daí me convidaram para fazer um show também, né? Homero Rebbe, Cláudio Ribeiro, todo o pessoal que fazia parte da cena na época. E daí eu fui fazer meu primeiro show. Isso foi em 81, depois. Primeiro show autoral, né? Graças a Deus foi bem sucedido, né? Os amigos ali, já tinha até um fã-clube no bairro onde eu morava. As meninas se reuniram ali, fizeram um fã-clube para mim, naturalmente, assim, né? Baixa, Bido! Vai, Bido! Toca! Ela sabia minhas músicas todas. Ela jogava o lenço, era calcinha mesmo, que nem depois do bando. Era lenço, né? Não, eu não tinha aquele dom do Vando, né? Eu não tinha o dom do Vando. Mas foi muito bacana, né? Porque aquilo incentivou, né? Me incentivou para continuar. E no show foi uma lotação boa, né? Assim, segundo eles, foi a maior lotação de todo o projeto, assim. Então foi muito motivador aquilo tudo, né? Então, a partir daí veio... Daí eu entrei no Jeito Natural, uma banda formada... Antes de você contar do Jeito Natural, eu só queria ver o seguinte. Claro, tinha as músicas que a gente falou de Lermando Reis, provavelmente muito chorinho, muita coisa. Isso, o chorinho. Do seu pai, né? Mas assim, sim, quais são suas influências, você, Bido, né? Quais são as suas influências e referências musicais, até para a forma de compor, para a forma de tocar? Quem foram as suas referências naquela época e até que perpetuem hoje? Quem seriam? Sim. Então, Ricardo, devido ao fato que estou falando para você de já formação de criança, né? Tinha esses movimentos musicais em casa, que rolava chorinho, rolava serestas, aquela coisa toda. Daí teve um período que eu ouvia muito Jovem Guarda na rádio, né? Então tinha aquele radião, uma criança, eu ligava o rádio, tá rolando lá aquelas versões que o Renato Blue Caps faziam. Lembra o Renato Blue Caps? Sim, sim. Eles faziam versão das músicas dos Beatles, né? Sim, Então me encantei com as guitarras, a introdução da guitarra do Anna, né, que era uma versão dos Beatles, mas óbvio, a criança, o que estava tocando no rádio era aquela versão do Renato. Né? Então aquela versão da guitarra me apaixonei, aquela coisa.
eu quero tocar esse instrumento aí, né? Uhum. Então, Jovem Guarda. Depois, nos anos 70, eu comecei muito a ouvir MPB da época, né? Eu ouvia muito aquele disco da Elis Regina, do Tom Jobim. Tinha eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, na beira-mar, tal. Ouvia muito Elis Regina, Tom Jobim, e o que tocava na rádio Atalaia. Lembra da rádio Atalaia? Lembro, claro, a Rádio Atalaia. E a Rádio Atalaia, ela era democrática, ela tocava do mais popular possível ao mais elitizado, né? Então aquilo viu como uma influenciado de várias maneiras, né? Daí nos anos 80, nos anos 70, que ocorreu esse fato, já no colégio e tal, né? Essas influências. Depois nos anos 80 eu entrei numa banda, essa mídia cultural e tal, e a gente, a partir de um certo momento, a gente começou com uma banda autoral. Mas como nós queríamos viver de música, a gente queria adquirir um equipamento e tal, né? Daí a gente começou a fazer bailes, eventos, para comprar equipamento, compramos um ônibus. Então, eu tocava de tudo, né? Uma semana eu tinha que ficar treinando lá para tirar o sol do Van Halen, por exemplo, de guitarra do Van Halen. Daí, na outra semana, eu tinha que ficar treinando para tirar o fio de cabelo que o Estouzinho Choró tocava. Na outra semana, eu tinha que tocar o Michael Jackson, Bill, tinha que tirar tudo aquilo. Então, tudo é uma coisa que muito influenciou. Agora, o som que me influenciou bastante, assim, é que você citou meio naturalmente já no começo do nosso vídeo aí, que você cantou Mares do Sul aí. Então, a influência do Lu Santos, né? Claro. O Lu Santos inicial. O Roberto Carlos me influenciou bastante. O Roberto Carlos da fase, não a fase anos 80 para cá, dos anos 80 para trás, entendeu? A fase boa do Roberto, né? A fase boa do Roberto, né? Isso. Depois, a certa altura, eu já não me identificava muito com o que ele falava mais, né? Acho que tirando as mulheres que sempre gostaram dele, acho que ninguém se identificou. Não é por nada, não. Eu na realidade, eu gostava, assim, sabe? Não, o começo da carreira do Roberto, concordo, o começo da carreira do Roberto, vamos colocar lá, vamos colocar até nos 80, entre aspas. Vai. O último disco que eu comprei dele foi em 81, beleza? Isso, aí até vai, mas depois disso, aí já... Depois não deu mesmo. Não dá. Ele fazia, parece, para ganhar dinheiro, não é a mesma coisa, né, do que ele... eu não identificava mais mesmo, realmente, daí já vieram as outras influências, né, tanto as bandas internacionais como as nacionais. Isso foi somando tudo, né? Mas o jeito natural, ele era na parte autoral, na sua opinião, ele era uma banda de rock típica porque quando você escuta, eu pelo menos, para fazer o vídeo e tal, eu comecei a escutar toda essa coisa que você fez e tal. E aí, nos primeiros acordes, na primeira introdução, eu falei, nossa, mas é tão anos 80, isso é tão típico daquela geração, assim, me pareceu assim tão natural da época, o som, tipo assim, aquela coisa do rock nacional da época. Mas vocês se sentiam uma banda de rock nacional da época? Como que vocês se colocavam? Como que o jeito natural se punha naquela época? A gente tinha uma coisa bem personificada também, né? Uma coisa personificada. E a gente tinha, lógico, algumas influências, né? Que era desse todo, eu comento com você, mas na hora de compor, primeiro nascia a música mesmo sozinha, assim, né? Às vezes eu compunha sozinho, às vezes com o Wilson, às vezes com o Gerson. E daí, muitas das músicas ali já estava batendo violão ali, naquele clima, aquela levada. Daí vinha aquela letra, sabe? A gente juntava aquilo ali. Na hora de fazer os arranjos é que a gente definia que caminho queria seguir e tal, né? Mas era uma coisa meio que instintiva, né? Até chamou a atenção da gravadora na época, né? Quando a gente foi gravar para a gravadora Copacabana. Então a gravadora, na época, assim, a gente até na última hora mudou os arranjos de uma das músicas, né? A gente resolveu fazer um reggae da música. E te mandou um baladão, assim, fazer um reggae, e te mudou para atualizar ela, ficar dentro do contexto meio paralelo. Assim, e no gravando, o produtor gravando essa música, apertou o botãozinho lá. O que está acontecendo aí? Que música é essa? Essa é a Amizade Cor-de-Rosa, assim, né? Não, pode parar, não é isso aí que eu quero. Tal.
Daí chamou, falei, não, a gente atualizou o arranjo dela e tal. Não, mas a gente escolheu vocês aí porque daquele jeito vocês mandaram a fita demo, né? Vocês mandaram a fita demo e tal, daquele jeito. E daí levou a gente na sala, eu lembro que eu cheguei na sala, lá tinha pilhas e pilhas de fita, sabe? Caixas com fita cassete, em cima da mesa, mais uma pilha de fitas. Daí ele falou, essas fitas estão em cima da mesa, são fitas que a gente ouviu, né? Daí ele começou a mostrar várias bandas, né, que eles tinham ouvido, né? Ele colocava as bandas ali, que eles tinham ouvido como produtor, né, na hora de fazer uma compilação ali, de contratar alguns artistas, né? E eu ficava admirado, né? Falei, puta, mas que sonzeira, né? Eu falei, na época estava estourado o RPM, com as coisas, 43, Rádio Pirata, com as coisas. Pô, parece até o rádio, como é que chama? O RPM. A banda do RPM. Daí colocava outro, pô, essa banda, pô, parece até o Fulano. Legião Urbana, essa parece o Fulano. Ele falou, pois é. Então, essa já aparece com toda essa turma. Agora a Copacabana quer ter um artista com identidade própria. A gente gostou do som de vocês, que vocês mandaram aqui, então vamos fazer do jeito que vocês fizeram. E daí a gente foi lá e fez. Mas nós éramos uma banda dos anos 80, né? Então, de qualquer maneira, tem essa, conforme você falou, tem essa característica do trabalho da época. Né? Não, eu acho que é inegável, assim, o estilo de som remete àquele período. Mas eu vivi o período também, né? Assim como você, eu vivi o período. Então, para mim, assim, foi na hora. E dentro daquilo... Ela foi feita naquela época, entendeu? Esse trabalho do jeito original foi feito naquela época, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Eu que já tenho outras tendências. A partir do meu momento de carreira solo, eu dividi meu trabalho, assim, o meu lado, assim, do solo, eu sempre tenho aquele lado mais de guitarras e violões, como você falou aí, Lulu Santos, Beatles, e daí as coisas mais atuais, eu sempre ouço as coisas atuais para ver o que podem acrescentar, né, no trabalho e tal. E o que agora, já que você tocou nisso, o que você acha da música brasileira hoje? Porque, claro, existe muita crítica em relação à música brasileira hoje. Na verdade, acho que assim, crítica sempre tem, né? Eu lembro nos anos 80 também tinha crítica, provavelmente nos anos 70 tinha crítica, sempre vai ter crítica. E sempre vão se criticar o novo, né? A gente sempre critica o novo que não conhece, não está habituado, as pessoas têm uma resistência ao novo. Mas, independente da resistência, tirando a questão das resistências naturais das pessoas, você, como um produtor de música experiente, compositor experiente, um artista de palco experiente, como que você está sentindo a música brasileira hoje, usando o seu olhar de uma pessoa da área e com a experiência que você tem? Sim. Eu enxergo assim, cara, o que chega para as pessoas através da rádio, da televisão, muito pouco se aproveita, sinceramente, né? Falando, não tem muita preocupação com passar uma mensagem de letra, né? Existe muito uma regra, né? Tipo assim, a música tem que ter mais ou menos 2 minutos e 45, não pode passar de 3 minutos, fazer a introdução mais curta possível, sabe? Bate um acorde e já sai cantando. Tem todas essas coisas, assim, meio que a rádio já exige e dentro do comercial. Então, o que chega através das rádios e televisão realmente é precário. Tem coisas boas, assim, né, que você vai ouvir, mas daí na internet, né, coisas que muitas pessoas que não têm uma gravadora por trás, que hoje em dia também isso é mais importante, né? Mas se você for fazer uma compilação, atenção, tem coisas boas e coisas ruins, conforme sempre houve, né? Sempre, como você falou, sempre foi assim. Mas o que faz sucesso mesmo, realmente, é triste, né? Não gosto de ficar aqui condenando, é chato, mas, por exemplo, eu não consigo me identificar, por exemplo, com o sertanejo, que eles chamam de sertanejo universitário, que rola muito aqui. Né? Eu não consigo me identificar, por mais que tente ouvir. Inclusive, até eu parei de uns 10 anos para cá, parou com o negócio de eventos, uma coisa toda, por causa do repertório foi muito indo para esse lado, sabe? Então, o teu repertório tinha que ter uma grande parte, como se animar um evento, na formatura, por exemplo, uma banda de eventos.
E o repertório foi indo para esse lado, e funk, aquela coisa toda, né? Então, é uma coisa que realmente eu não me identifico, né? Então, mas você sabe, Bido, que tem um lado bom, tem outras pessoas fazendo outras coisas assim. na conversa que eu fiz com o Vlad Urbano, que ele é o cara do Rockabilly curitibano, e uma coisa muito interessante que ele falou, que eu achei, ele falou assim, que ele não tacou pedra no sertanejo, nem nada também, né? Mas o que ele falou que ele acha interessante, ele falou assim, olha, uma coisa que a gente tem que analisar é que eles conseguem se comunicar com o povo. Essa comunicação é bacana, né? E a outra coisa, eles incorporam as novidades do mundo muito rápido. Isso. Entendeu? Tipo assim, o cara, na letra da música, o cara falou, estou testando para você, estou mandando, né, sei lá eu. Tem esse fato também, porque na verdade, com certeza, as pessoas querem ouvir sobre o dia a dia delas, né? Ouvir. Agora, ao mesmo tempo, eu vou colocar, eu não sei, não sei se você chegou a ver essa entrevista, enfim, mas eu vi uma entrevista do Bee Gees uma vez. Bom, eu vi várias, na verdade, né? E uma delas é muito bacana, que o mais velho deles e tal, contando. Não, acho que era o mais velho. Contando a história deles e tal, aí falou assim: olha, quando a gente chegou no nosso produtor, um dos primeiros produtores deles musicais, né? O cara falou: olha, vocês têm que fazer música pra música ser eterna. É isso que você tem que fazer. Você vai fazer um trabalho para o trabalho ficar. E aí o cara falou, isso foi tão marcante em mim que eu sempre fiz música assim, né? E o Bee Gees hoje ele tem melhorado com o tempo. Quanto mais passa tempo, eu acho eles melhores. Eu falo assim, mais passa tempo, eu vejo o valor do trabalho do Bee Gees. Eu falo, nossa, como eles eram bons mesmo, né? Justamente. Então, na realidade, quem faz o trabalho pensando assim, eu concordo com o amigo que você falou, sempre foi assim. Todo mundo que fala a língua do povo sempre conseguiu fazer um sucesso maior, né? Haja visto os nomes populares que a gente já citou, que já foram criticados lá, desde a Jovem Nerd até os dias atuais aí, sempre que teve uma comunicação maior com o povo, sempre ficou, né? E acaba que vai ficando na memória afetiva das pessoas também. Então ela se relaciona determinadas músicas com momentos da vida, né? Então é isso que a memória afetiva influencia muito isso aí também, né? Sim. Agora, e a música que fica é aquela a mais verdadeira possível, né? Se o cara faz uma música meio já descartável mesmo, ela vai ser descartável mesmo, né? Não tem jeito. Agora, se a pessoa fala com a verdade, sempre mantendo a verdade dela, dentro do sertanejo, todos os estilos mesmo, se a pessoa é verdadeira, sempre a música dela vai ficar mais tempo, vai, né? Mas como você falou, olha, eu não gosto também do sertanejo, mas é inegável que o Fio de Cabelo provavelmente seja uma música que ela sempre vai, qualquer reunião que vão tocar música sertaneja, vão tocar o Fio de Cabelo, como vão tocar a Boate Azul, como vão tocar todos esses clássicos da música sertaneja, né? Agora, eu não consigo ver uma banda de digamos assim, uma roda de samba e tal, e de repente, vamos tocar agora aqui na Boquinha da Garrafa. Isso. Você tá entendendo? Boquinha da Garrafa ninguém mais quer saber, porque ninguém mais quer saber. Era muito raso. Quando eu falei o sertanejo, eu quis me referir não a esses clássicos, né? Que justamente eles já viraram clássicos por ter qualidade, ter uma certa verdade, né? Com as pessoas que se identificam. Quer dizer, aqueles oportunismos mesmo, né? Oportunismo que vem naquele momento, que tá rolando aquele som agora, fazer aquele som agora e tal, né? Então é esse aí que não ficam, né? Agora, em todos os estilos musicais, aquelas pessoas que compõem dentro de uma verdade delas, ela vai ficar, né? A tendência de atingir mais, ser identificado por mais pessoas, no caso. Né? Uma qualidade musical, mas eu acho que eu e você, a gente vem de uma geração que eu lembro, quando a gente cita o sertanejo, eu lembro isso tão claro na minha cabeça nos anos 80, que assim, se você entrasse num lugar que estivesse tocando música sertaneja, você automaticamente saía. Havia um preconceito naquela época, no fundo, muito... Justamente. Não era assim? Sim. Em Curitiba, se você entrasse num lugar, foi numa festa, o cara começou a tocar música, saía todo mundo da festa.
entendeu? As pessoas Realmente. tinham Deu uma reviravolta muito grande. grande. Tinha um preconceito, não, isso é coisa de... Enfim, era um preconceito horrível. E Assim, era uma coisa que eu não... nós tínhamos todos, né? Exato, não, era coletivo, era coletivo. Agora, Coletivo. uma verdade, não para tentar justificar o preconceito que tinha, que era errado. É errado ter preconceito, não deveríamos ter preconceito. Mas é o fato que nem se falou da identificação. O que eu Isso. nunca morei no mato. Eu nunca morei no. Entendeu? Então, tipo Isso. assim, eu não tinha aquela a ligação com aquilo porque não me dizia muita coisa. Em compensação, quando pegava uma música da Legião, do Paralamas, do Engenheiros do Havaí e tal, eu me Isso. identificava, porque, tipo assim, falava a minha linguagem. Eu era um adolescente crescendo, entendeu? E eles tinham uma revolta neles, ou uma discussão neles mais pertinente para aquilo que eu queria discutir, entendeu? Então, claro, eu me identificava com eles. Aí, quando eu cresci, até nem eles mais me identificavam tanto, mas aí eu comecei a buscar, Isso. beber na música do Djavan, aí que eu fui conhecer o Chico de verdade. Porque quando você envelhece é que você vai conhecer o Chico, não é quando você é novinho. Eu fui ao contrário, sabia? Eu conheci o trabalho do Chico Buarque quando eu tinha 14, 15 anos, entendeu? Que eu falei nos anos 70, que ele tinha aquele trabalho todo dele, sabia tocar algumas músicas, né? O lance da identidade é aquilo que você está falando aí, e foi por isso que eu usei esse termo o tempo todo. Eu não me identifico, eu não falei que é ruim, que não presta, que é uma droga. Eu falei, não, eu não me identifico, eu usei esse termo o tempo todo. Assim como tem cantores maravilhosos, músicos maravilhosos, que eu reconheço, dou um puta valor, só não me identifico, né, com o trabalho. Como você falou, a gente cresceu aí, tomando Coca-Cola, mascando chicletes, ouvindo as FMs e tal. Então, naturalmente, conforme tudo que você citou aí, é o mesmo perfil que eu tenho, né? Nesse sentido. Eu lembro que você falou dessa história aí, quando nós fomos contratados pela Copacabana, nesse período todo, outro fato que houve, teve um momento que algum da gravadora me levou lá para cima, numa sala de audição deles, para mostrar o novo disco do Chitãozinho e Chororó, sabe? Falou, esse é o novo disco do Chitãozinho e Chororó, e foi produzido para tocar em FM. Quando ele falou isso, eu dentro de mim, rapaz, eu fiquei pensando assim, falei, pô, mas... Porque essa época aí foi 87 esse papo que contamos, né? Eu fiquei pensando, tocar em FM? Porque as FM, como você falou, só rolava o pop rock, e ele foi tudo contente, mostrou, né? Falou, aqui a gravadora está produzindo, tal, para tocar em FM. Passou 6 meses, de 6 meses a 1 ano, invadiu. Só se ouvia o Chitãozinho e Chororó, aquelas novas canções. Inclusive, quando tocou, me lembro que tocou uma das músicas, eu falei, a introdução me lembrava muito a tal de Nica Costa. Lembra da Nica Costa? Lembro, a Nica Costa. A introdução era bem Nica Costa da música. Ele falou, nossa, essa introdução está parecendo Nica Costa e tal. Não, nós estamos produzindo disco para tocar em FM e tal, sabe? O pai dela, o pai da Nica Costa era aquele barbudo que cantava com a Dolly Parton, lembra? Isso. Ele produzia o disco, né? No fim, você vê, passou 1 ano depois, tomaram conta da mídia, da rádio, tudo, né? Então, a gente vai aprendendo, tudo vai aprendendo, vai mudando de opinião. Então, eu sempre uso um termo que não me identifico ou me identifico, né? Eu tinha 4 artistas, assim, brasileiros, no caso, que eu me identificava. Até a certa altura, como eu te falei, o pessoal da Jovem Guarda, da criança, que era ligado a uma memória afetiva. Então, nisso inclui Beatles, inclui tudo que vem, que gerou esse movimento, né? Depois, eu curtia o Djavan, admirava o Djavan, tal, a referência. Daí o Lulu Santos, então, três artistas assim, que eu admirava, sabe, o trabalho, sempre gostava. Né? Fora o internacional, a gente tinha, né, vários momentos assim que influenciava, né, outras influências que teve. Mas assim, que na hora de compor, como bandas assim da época dos anos 80, final de 70, 80, tipo, sei lá, The Smith, vamos colocar aí The Clash, aquelas bandas mais, ou The Cure, eu não lembro se você gostava do The Cure, dessa galera. A gente tocava. A gente tocava The Cure, Smiths, Oingo Boingo,
Queen, a gente tocava tudo isso, né? Então, a minha formação foi tocando, né? Então era interessante isso aí, porque a gente tinha oportunidade de tocar e tocar e tocar. O que eu tocava e não gostava, por exemplo, é Guns N' Roses, né? Puta, achava muito. Não me identificava. Mas na época, agora, ó, graças a Deus, uma pessoa da minha idade para entender o que eu vou falar. Na época, o Guns N' Roses, quando surgiu, todo mundo esnobou. Na época, todo mundo achou, ih, essa banda aí é comercial. Até os roqueiros mesmo de verdade, tacavam pedra no Guns N' Roses. Lembra? Porque o bom era o Iron Maiden, o bom era o Black Sabbath, o bom era o AC/DC, Guns N' Roses, todo mundo, né? E esse cara aí, esse Slash, com esse solo medíocre dele, os caras ficavam putos da vida. Tinha um amigo meu que era metaleiro raiz mesmo, Deus o livre, ele odiava. É dizer, não me venha com esses caras comercial. Aí depois as coisas mudam, né? As coisas mudam e aí virou o que virou. Mas eu acho que daí dessa época, eu acho que a banda que mais inovou mesmo, gosta ou não gosta, que é mais ou menos dessa época, é o Nirvana. Aí o Nirvana é uma coisa realmente diferente. O Nirvana trouxe um som que não existia. O som do Nirvana, em relação ao que tinha em volta da época, realmente era um som muito diferente. Aí é que eles falam que era o som, na verdade, da região da onde eles estavam, de Detroit, né? Então eles foram a banda que surgiu. E olha que coisa interessante, eu fui para Liverpool uns anos atrás, e aí lá, né, conversando e tal, me falaram o seguinte, olha, os Beatles foi a banda que deu certo, mas na época em Liverpool, porque Liverpool é um porto, né? Então na época tinham 500 Beatles. Tinha 500 bandas que nem os Beatles. Só que eles foram que deu certo. Entendeu? Mas tinha todo mundo tocava lá no Cavern Club. Eu conheci uma senhora que ia lá quando ela falou: o Cavern Club eu frequentava na minha hora de almoço, não sei o que lá e tal. Eles não serviam bebida, era só Coca-Cola que a gente tomava, ou suco, coisa assim, nem bebida alcoólica tinha e tal. Eu conheci eles tocando, eu vi eles tocando aqui. Muito legal assim a conversa, imagine, né? Um brasileiro conversando com uma inglesa contando essa história. Eu fiquei fascinado, né? Imagine você. Aí ela contando isso tudo e tal, mas aí ela também falou, não, tinham outras bandas também tão boas quanto, entendeu? E que faziam tanto sucesso quanto. Mas assim, chegou num ponto que realmente eles, por algum motivo, se destacaram e viraram o que viraram, né? E aí daí vê o talento deles. Aí é inegável. Paul McCartney e John Lennon, em termos de música popular mundial, para mim, eles são o Beethoven e o Mozart juntos, né? Eles são, assim, imbatíveis, ninguém bate. E são. Eles fizeram o quê? 10 discos oficiais, 10 ou 11 discos oficiais, não tem mais do que isso. O resto é tudo compilação, isso e aquilo, mas oficial mesmo acho que são 10 ou 11, entendeu? E todos eles têm pelo menos 5 ou 6 músicas que se tornaram músicas mundiais. Que outra banda na face da Terra conseguiu fazer isso? Nenhuma, até hoje. Nenhuma, nem Michael Jackson, nem Elvis Presley, ninguém conseguiu isso. E aí depois, claro, eles terminam, né, nos anos 70, em 70 eles terminam oficialmente, então a gente não sabe como que eles iriam envelhecer como banda. Mas nem U2, nem o Rolling Stones, você pode colocar quem você quiser aí. Ninguém conseguiu esse efeito de ter em tantos álbuns diferentes músicas que se tornaram clássicos. Cada disco que você pega dele, você pega 3, 4 clássicos. É impressionante. E o interessante é que eles conseguiram, por exemplo, o U2, ele segue sempre o mesmo padrão, né, de sonoridade, e de estruturar a música, no caso, né. Já os Beatles, cada disco, os primeiros, até certa altura, seguiram o padrão rock and roll básico e tal. Depois eles foram inovando. Devido ao George Martin mesmo, que era o produtor, né? Então eles foram inovando, saindo daquele quadradinho do Lá, Mi, Ré, um exemplo, daquele quadradinho básico do rock and roll, foram indo para outros caminhos da harmonia, né? Então, às vezes uma pergunta, mas qual que é a importância dos Beatles, quem tem menos interesse? Não, é o nosso, né? Olha, aqui, até certa altura, o rock and roll era 3 acordes ali, aquela coisa, né? Básica. E eles já
uma sequência harmônica para outros sentidos, deram outra abertura de linhas melódicas, né, de acordes e tal. Então, os Beatles realmente não tem, né, é inegável a contribuição para a música mundial deles. Né? Eu estava vendo hoje umas fotos, né, de 1957 para cá deles ali, muito legais. Não, eu acho, houve também assim não uma rivalidade, mas uma influência de duas bandas na época, que no Brasil a gente não ouve falar muito do Beach Boys, mas o Beach Boys, o Beach Boys com os Beatles, houve uma certa concorrência produtiva de criatividade. Então os dois, eu esqueço o nome dele, é Williams, John, bom, eu não vou me lembrar agora, que é o cara do Beach Boys, que é o grande, digamos assim, é o mais musical dos irmãos, que compunha mais, ele começou a ver os Beatles e começou a ver... porque assim, até o Beatles for Sale, que eu acho que é o quarto disco deles, eles fazem isso que você falou. Eles vão lá, eles regravam Chuck Berry, eles fazem aquela coisinha bem padrão. Quando entra o Rubber Soul, aí a coisa começa a mudar. No Rubber, que eu acho que é um dos melhores discos deles até hoje, o Rubber Soul, quando entra o Rubber Soul, eles começam a mudar, que tem aquela Nowhere Man, tem aquelas coisas assim, mais assim, diferentes. E aí o Beach Boys também começa a fazer coisas diferentes, entendeu? E aí o Beach Boys lança aquele disco que ficou famoso deles, Good Vibration. E aí quando o Paul escuta o Good Vibrations, e também ele já tá meio... já são super famosos, obviamente, ele começa a andar com o pessoal de arte, o John começa a andar com o pessoal de arte também, que ele sempre andou e tal, eles começam a ser influenciados por outras coisas, e aí eles começam a trazer, e aí você vai ver no Revolver, que é uma mudança assim radical, e aí, por exemplo, o próprio George Harrison começa a introduzir a citara, lembra? Que ele começa a introduzir citara de música de indiana. Aquela coisa da indiana que ele foi, com aquele... Foi atrás de um guru lá e conheceu na banda do guru. Tem uma história muito legal, assim, que diz que daí chegaram eles para conversar com o guru e tal. Aí, assim, o John, ele para conversar com o John, né? Com o John Lennon, e o John Lennon era muito sarrista, né? E daí o cara fala, então, o que você veio fazer aqui? Ele falou, você não é o guru? Você já deveria saber o que eu vim fazer aqui. Isso, essa história é legal. Já devia saber. Você já devia saber, você é o guru, Eu fico impressionado, sabe com o quê, Ricardo? Assim, vendo essas histórias, lendo sobre essas coisas, assim, não só dos Beatles, como de outros artistas, né? O Tim Maia teve uma fase maluca, assim, também, se envolver lá com como é que essas pessoas inteligentes, assim, e tal, como é que elas entram numas fria dessa, assim, né? Umas roubadas. Eu fico pensando, às vezes, né? Mas no caso dessa verve indiana, foi não culpa, mas foi o George Harrison, porque na verdade ele sempre embarcou, né? Ele até o fim da vida. Ele que influenciou a turma, né? Mas assim, vamos falar a verdade, uma das músicas mais bonitas, eu acho que até em solo de guitarra, é Gentle Whips da guitarra, que é dele. Né? Aquela sim. da guitarra, oh meu Deus do céu, ele tem e Something também, Something dele. Something, nossa senhora, ele fazia uns riffs de guitarra muito bacana. Você falou em influências aí, por exemplo, uma das influências que eu guardo naturalmente, né, por ter ouvido muito, é essa coisa de ser mais melódico, assim, no solo da guitarra, tal. Não ser aquela coisa de garanhão, né? Às vezes o cara pega a guitarra e moia. Você fica... Pô, passou um trem ali, o que passou? O que aconteceu? E, né? Às vezes o cara pega a guitarra e faz uma zoeira que é uma coisa que passar um metrô aqui na rua. Né? E eu sempre gostei mais daquela coisa que gruda na música, desperta sentimento e tal. Nunca gostei. Tem algum guitarrista da pessoa que vai tocar no circo, né? Fazer malabarismo para tudo ver. Eu gosto daquela coisa melódica. O George Harrison tem essa coisa, assim, né? Ele tinha. Que eu curto, né? E um pouquinho me influenciou um pouco isso aí também, né? Ele tinha, assim, ele foi um dos caras, assim, nesse sentido, humildemente, sem ninguém falar, é o melhor, é o pior, não sei o que lá, mas tem uma contribuição muito legal para a música. Ele fez as poucas músicas que aparecem dele nos álbuns dos Beatles, todas elas são maravilhosas,
entendeu? Todas elas, quando aparece uma música, George Harrison, pelo Harrison, sim. você pode escrever que a música era maravilhosa, era linda e bem maravilhosa. Mas eu acho Também, que a gente passou também, assim como você, eu também, a gente bebeu muito da questão da música ter essa coisa da melodia. E aí com... isso. Eu não sei se foi o hip hop ou o que aconteceu, que começou a ter... A melodia foi deixando um pouco de, sei lá, de Foi. aparecer, entendeu? E... Você tocou num ponto importante aí, cara, porque a nova fase que eu estou vivendo, assim, me atualizei, né? Assim, eu sempre me atualizando naturalmente, né? No som. Uma das coisas que eu estou lutando contra ou a favor, sei lá, é nesse sentido, porque eu estou deixando, eu sempre fui muito meloso. Pode ver pelas músicas, você vê, elas não são, elas têm uma melodia mais trabalhada, me preocupo com melodias, né? E ultimamente eu estou tentando deixar de ser tão melódico assim, né? Fazer música só por exemplo, 2 acordes, por exemplo, né? Fazer. E quando eu me pego na composição, que eu estou querendo acrescentar mais uma parte, daí eu dou uma freada. Falo, não, espera aí, vamos resolver ela só assim, né? Que ultimamente está, conforme você falou, elas estão deixando de lado as melodias muito que sejam muito bonitas, por exemplo, estão evitando isso. Então, é uma coisa mais... Então, é mais um fator, assim, né? Não, mas eu acho que você como artista, até provavelmente como uma questão pessoal sua, você quer experimentar, né? O que levou os Beatles, por exemplo, a isso tudo que a gente falou, ao Sgt. Peppers, e depois foi a experimentação. Mas até, voltando à questão dos Beatles, quando você pega o último disco deles, que é o Let It Be, parece que eles voltam a uma certa raiz do rock. Porque Inclusive, o próprio Larry B, o Larry B lembra muito aquelas coisas do Simon e Garfunkel, assim, né? Eles voltam um pouco, eles deixam um pouco o psicodélico e voltam um pouco a uma outra coisa. Então, ou seja, eu acho que esse vai e volta é uma coisa natural do artista quando ele está se explorando. Então, isso são os desafios que você se põe como artista, isso é normal. Mas, assim, a questão comunitária que a gente estava discutindo em relação à música e na mudança que a gente percebe na música de um certo tempo atrás, para as músicas de agora e coisa e tal. Que nem havia uma preocupação muito grande para as letras nas músicas, quando nesse período que a gente falou, por exemplo, principalmente no Brasil, nos anos 60, anos 70. Eu acho que começa aquela preocupação nos festivais, né? Em que as letras são bandeiras de levante social, até por causa estava acontecendo ditaduras, exatamente. E aí você puxa isso para os anos 70 também, essa voz, né? E falando, e é sempre uma voz adulta. Quando entra o rock nacional nos anos 80, eu sinto que há uma coisa assim, vamos falar para os adolescentes. Tipo, a música brasileira nunca levou em consideração, até aquele período, o adolescente, né? Ou o jovem. Ele sempre levou em consideração, assim, eram pessoas, e as músicas românticas, elas eram românticas para um casal maduro. O que eu quero dizer um casal maduro? Um casal que tem sexo, um casal que tem uma vida. Sim. Um jovem que está dentro de casa, no seu quarto, mesmo que ele tenha uma namoradinha, ele não vai entender aquelas referências. Não vai. É o caso que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Os próprios Beatles lá, eles falavam para o público adolescente, X-Love, aquela coisa toda, as mensagens deles é para o público adolescente, né? Só tem uma coisa. No início. Só tem uma coisa em relação aí aos Beatles e o Elvis, que eu até estava conversando com o Vlad, é uma coisa. Quando o Renato Bluecap traduziu as músicas, ele fez o básico, ele pegou e traduziu meio que literal. Só que o que ele perdeu foram as referências de linguagem. As músicas do Elvis e muitas dos Beatles têm uma malícia, realmente para adolescente, concordo, porque eles eram semi-adolescentes. Porém, tinha uma malícia muito grande, ele tinha muito duplo sentido que eles não traduziram. Sim. Então, quando chegou no Brasil, parecia aquela coisa água com açúcar. Mas, na verdade, o original não é água com açúcar. Aí é que está o drama da coisa. É que, na verdade,
O cara, quando fez a versão, por exemplo, a história da versão do que você falou dos Beatles, lá do Renato, por exemplo, né? Ele nem sacava direito o que estava dizendo a letra. Ele tinha que. O produtor dele, do programa que eles participavam, chegou e falou: vamos tocar essa música aqui que está estourada na Europa, quer dizer, lá na Inglaterra, estourada, papá, e tem que tocar amanhã no programa. Daí ele chegou em casa, não sabia o que. Não manjava nada em inglês, não tinha, né? Não sabia. Daí ele falou: não tem como aprender isso aqui para cantar na televisão amanhã, vou fazer uma versão. E foi uma coisa meio que natural. Daí ele pegou e daí que ele fez como que é? Essa boneca, faça um favor, papá. Ele fez a versão, mas assim meio. Fazia o favor. Como que é? De amor, de amor. Continua, agora continua. Agora você veja. Mas eu não sabia. Vamos fazer um programa musical, Bido. Vamos fazer um programa musical aqui já. Então, Ricardo, mas eu nem sabia a mensagem real da letra, né? Coincidiu, acho que o clima que a própria música trazia, ele acabou captando e fez, né? Não, mas agora imagine hoje você lançar uma música dessa. Eu juro para você, eu não falei hoje, uma crítica para derrubar o Renato, não é isso, não é isso. É simplesmente para dizer assim, que havia uma malícia, que daí porque daí as pessoas, porque eu lembro que uma das críticas que se tinham a questão das músicas da Jovem Guarda, aí por causa disso, mas é muito inocente, é muito bobinho. Sim, mas tem uma posição mais política dele. Exatamente, o original não era bobinho, o original não era assim, tanto Sim. é que houve outras transformações no rock and roll mundial, entendeu? Porque assim, no Brasil, o que chegou com essa versão aí, Água com Açúcar, meio que no começo as pessoas não entenderam o que era o rock and roll. Mas na verdade o rock and roll era uma coisa. O do Elvis, então, o Elvis foi proibido a dançar, a mostrar ele o corpo inteiro, porque achavam pornográfico, exatamente, pornográfico o jeito que ele dançava. Então, isso nunca chegou no Brasil, a mesma levada desse. Provavelmente não, porque as pessoas, né? Então, assim, eles não entenderam o choque cultural que foi. Porque uma coisa do rock and roll que é ser rebelde. E no Brasil, o rock and roll foi levado pelas televisões como uma coisa enlatada. Então, ele perdeu a rebeldia. Ele nunca foi rebelde no Brasil, no começo dele. A rebeldia que eles queriam dizer que subiu a Rua Augusta 120 por hora. Ele queria... Como é que é? Subia a Rua Augusta 120 por hora, deixei a turma tudo do passeio para fora. O máximo de rebeldia que eles queriam traduzir na época era a velocidade, né? Aquela coisa. Aí realmente aí você pega isso e aí você compara com Disparada, com o Jair Rodrigues cantando, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar, né? Você fala assim, peraí. Mas o interessante, Ricardo, que a gente com água. Eu era assim, criança, né? Sei lá, essa época tinha 12 anos, 11 anos, por aí, né? Mas eu via tudo isso na mídia, né? Na rádio, na televisão. Então, ao mesmo tempo que eu ouvia Jovem Guarda, ouvia Disparada, Caetano Veloso, lembro, a primeira vez que o Caetano Veloso cabelão, né? Eu falei, os caras criticam o Roberto, que ele é cabeludo, mas não agora o cabelo do Caetano Veloso encaixado, de tamanho. Então, a gente ouvia Tropicália, ouvia esse movimento que nós estamos comentando agora, tudo junto. Eu ouvia Elis Regina, eu ouvia Tom Jobim e tal. Então, o que chegava na mídia, no rádio, na televisão, era tudo isso. É o contrário de hoje. Hoje a rádio é segmentada, né? Tudo segmentado. Um só toca. E antes não, se eu ouvia uma rádio, tocava tudo ao mesmo tempo. Então, se eu terminava uma lá do Jovem Guarda, que entrava o Jair Rodrigues Disparada, já entrava o Tom Jobim lá com eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, sabe? Regina, daqui a pouco você ouvia, entendeu? Então você tinha todas as informações no mesmo ambiente, sabe? Agora não, o que chega até nós é limitado a duas tendências praticamente, o sertanejo e o funk. Aqui no Brasil, pelo menos, o que chega até nós é isso, né? Pelo rádio, até nós não, eu me tiro fora, porque eu praticamente
eu ouço rádio mais assim e tal, eu vejo a internet, a coisa toda. Mas se a pessoa for querer depender de rádio e televisão, vai chegar com eles, é só isso aí. Então esse que é o problema que está vendo, assim, entre nós aqui no Brasil, pelo menos, né? Então quem não tem curiosidade de procurar outras coisas na internet, né? Se bem que eu tenho vários alunos de violão, né? Eu tenho adolescentes, né? 12, 13 anos, 14, e me admiram, eles mostram, que a professora vai aprender essa música, e mostram coisas boas que eu não conhecia, né? Sim. Daí eu comento, falo, isso aqui, daí eu vou lá e mostro a fonte, né? Falo, isso aqui é bossa nova. Só que eles colocaram a levada, os acordes de bossa nova, e só colocaram assim, a sonoridade das baterias eletrônicas, com aquela levada de funk, hip hop, né? Eu estava ensinando uma aluna minha que começou com 11 anos, daí agora ela está com 14, né, um exemplo. Daí ela sempre me traz essa música, essa música. Daí teve um dia que eu cheguei para ela e falei, agora você vai aprender, vamos sair dos acordes naturais, vamos aprender sétima maior, sol com sétima maior, lá menor com sétima, ré com sétima e nona, vamos por esse caminho. Não, professor, tá louco, não sei o quê, Não, vamos pegar. Daí comecei a ensinar o acorde de sol sétima maior, lá menor com sétima, essa sequência assim. Daí ela pegou o tal acorde, ela falou, deixa eu mostrar uma música pra você que eu quero tirar. Foi lá e colocou uns piadas hip hop, assim. Você acredita que, por coincidência, cara, a base que estavam fazendo na música era justamente os 3 acordes que eu tinha passado para ela de bossa nova. Daí eu tá vendo? Ela ficou tudo assim, tá vendo aqui, ó. Eles só colocaram aquele tum, tá, tum, tum, tá, tum, sabe? Aquela batida pesada de bumbo e tal. E só colocaram isso e falaram, não tem gente, eles ouvem, eles pesquisam, né? Nem recentemente estourou aqui, recentemente, eu digo, sei lá, esse movimento hip hop, uma música da Cláudia lá, aquela música, deixa eu dizer o que sinto dessa vida, preciso demais desabafar. Então teve um MC desse aí que fez uma versão, todo mundo achando que era novidade. Eu falei, não, isso aí a Cláudia gravou nos anos 70, sabe? Então tem tudo isso aí, né? Não, eu acho bacana o fato de que eu já tinha ouvido falar isso, de que tem uma parte de resistência à burrice no Brasil, né? E que vai atrás de coisas bacanas e que bebem lá daquelas fontes e que busca, e que faz a mixagem, que é uma coisa assim, esse nível de mixagem que você está falando, eu me lembro que quem no Brasil começou a fazer foi o Chico Science, né? Que o Chico Science foi um dos primeiros que começou a pegar essa coisa do tradicional e tal, e dar uma roupagem nova, buscar e beber, entendeu? E fazer um som. Tanto é que internacionalmente o Chico Science ainda é uma referência de música brasileira, pela coisa que o seu produtor falou, olha, tem muita gente tocando tudo igual, mas tem esse cara aqui que toca um igual diferente, né? Ele faz uma coisa que ninguém está fazendo, né? Então, assim, eu acho isso é muito válido. Isso é muito válido. Mas eu acho que esse problema cultural é generalizado no Brasil, né, Bidô? De falta de educação. É generalizado, né? Que é muita coisa a ser discutida para resolver o problema. Mas me fala dos seus projetos. Como é que é o nome daquela moça linda que você canta? É Vânia? Não, então é o seguinte, eu estava falando anteriormente ali, eu comentei que o jeito natural passou já coisa dos 80, vamos lá. Foi bem sucedido, tal, zoa a época que viveu, tudo, né? E meu trabalho, assim, mais calcado em guitarras, violão, sempre tentando influências novas, tal, mas mantendo aquela coisa de uma melodia que, primeiro, na minha opinião, eu acho que é bacana, uma letra com uma mensagem bacana, tudo, né? E com a Vivian, a gente toca junto já faz uns... Vivian Eida. Já faz uns 12 anos. Deixa eu pedir desculpa para ela. Vivian, me perdoe, Vivian. Vivian. Não me mate. A gente conheceu ela há uns 12 anos atrás, ela era bem jovem e tal, e a gente tinha uma banda de eventos, e daí um tecladista apresentou ela, e ela entrou na banda como cantora, né? E a partir dali, a gente foi convivendo musicalmente, daí tinha momentos que ia fazer trabalhos em trio, duo, e daí ultimamente, de uns 5, 6 anos para cá, a gente ficou assim, devido
naturalmente, depois ficando eu e ela fazendo trabalhos de voz e violão, né? Voz, violão acústico, assim. Ela foi aprender a tocar violão também, aprendeu a tocar percussão, ukulele, e a gente foi cantando juntos, se entrosando, e eu comecei a observar que por mais que a gente não seja nenhum maravilha cantando, mas as pessoas gostavam muito, assim, do Não, uma entrosamento que a gente dupla tinha, muito né? bacana. A combinação das duas vozes, a levada que vocês Isso! fazem é muito bacana. Eu gosto muito, eu gosto muito. Porque às vezes eu ia cantar com outros cantores, por exemplo, né? E a pessoa tinha uma voz muito potente, por exemplo, aquela voz bem, sabe? Uma super cantora, né? E eu, a voz mais intimista, assim, e tal. E a gente dá certo, colava, eu sentia que colava a voz sempre, as divisões, ali, nós tocando junto, assim, eu ficava admirado, como é que ela encaixa a divisão certinho, não sobra a frase no final, ficava sempre grudadinho, né? Os timbres encaixando e tal. Daí que eu falei, sabe o quê? E eu sempre priorizei o lado de composições, né? Eu sempre fui destinado, nunca larguei de compor, sempre tocando minhas músicas, lançando alguma coisa, independente que os momentos de eventos, né, que a gente tem que tocar para as pessoas se divertirem, dançarem, é uma coisa. Sim. Mas eu sempre achava espaço para o show autoral, né? Então eu fiz show em vários teatros, Curitiba, Guaíra, Paiol, ali no Canal da Música, sempre o lado autoral sempre presente, né? Sabe? E também sem o lado de para viver de música, você não pode querer exigir que um bar, um local te contratem para ficar tocando 3 horas músicas autorais. Que ninguém vai fazer isso. Porque você ainda não chegou a estourar com elas na área. Não chegou a estourar. Exato. Então é isso. Daí o que foi? Daí eu falei, sabe o quê? De uns 3 anos para cá, falei, vamos fazer um trabalho autoral. Eu propus a ela, trabalho autoral. Só que quando eu trabalho com ela, eu procuro seguir, mantendo, lógico, minha identidade de melodia e letra, mas a sonoridade a mais atual possível. Entendeu? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, estejam datados, daí já fica naquela coisa de bom. Mas, porque ela é bem mais jovem que eu, tal, então, no momento de fazer um som atual, com as influências do que está rolando, é o trabalho que eu faço com ela. Só que preservando aquela coisa de uma boa melodia, com uma boa letra, uma mensagem. Você me preocupa. A base da apresentação que eu fiz com você é aquele clipe que você tem com ela, que eu adorei o clipe. Eu adorei o clipe, adorei que bom, fico feliz saber. Uma música super bacana. É pena que, claro, como é a apresentação, eu tive que baixar ela para poder pôr a tua apresentação, né? Mas, assim, eu gostaria muito que as pessoas... recomendo, gente, procura, vai no canal do Bido, super legal. Tem lá várias coisas bacanas para vocês explorarem, não deixem. Eu vou pôr no final do vídeo o link do canal do Bido. Se inscrevam lá no canal dele e vasculhem. Mas esse clipe com a Vivian que tá lá é super bacana, é super bem filmado, a música é linda, de novo, as duas vozes, assim, é um casamento perfeito, né? É um casamento bom, fico feliz, hein? Bom. É a Sua Presença, né, que foi o primeiro hit que ele lançou, Sua Presença, que é essa que você está falando. Depois tem Ser Feliz Direito, né, que é a segunda, que está numa plataforma chamada Selo Virtual. É uma plataforma que, através dela, que a gente vende nossas músicas. Quem tiver interesse em adquirir os áudios e tal, procura na plataforma Selo Virtual, né, Bido Porfírio, Bido e Vivian, que lá tem, é como se fosse um Spotify, né? Eu estou apostando muito. Gente, o Bido vai me mandar os links, eu ponho no final do vídeo. Depois que a gente terminar, Bido, manda por WhatsApp. Ótimo. Aí eu ponho, aí se as pessoas quiserem, elas clicam lá e já vão direto para ver, né, para investigar isso tudo. Mas essa coisa, então, esse projeto musical que você está fazendo com ela é o que atualmente está levando a sua inspiração, sua carreira. Isso. E daí você tem alguma visão da onde você quer musicalmente ir, ou você ainda está... Como é que estão as coisas aí nesse sentido de... A visão é o seguinte: ter um trabalho que tenha um determinado número de pessoas que gostem dele, consumam ele, óbvio, isso também resulte uma maneira de você continuar vivendo de música, como eu sempre vivi.
música. Aqui se fala muito de Curitiba, pelo menos, que é difícil ver música, que não tem como, realmente é difícil, né? Mas eu vivi a vida inteira de música, desde os anos 80 até hoje. Uhum. Então, tudo que eu adquiri, as poucas coisas, minha casa, tal, foi tudo através de música. Uhum. Sempre tocando, nunca deixei de ser música. Então, eu sempre tive esse bom senso, assim, de não querer ser radical, né? De querer chegar tocar numa pizzaria e ficar tocando, entendeu? Não sou autoral 2, 3 horas. Eu sempre... Hoje em dia, a gente vai tocar em qualquer lugar, as pessoas pedem as nossas músicas. Olha que legal. Entendeu? Então já ou viu na TV, ou com a advento da internet, né, que as pessoas vão conhecendo. Então chega um momento que a gente, de cada 10 músicas, pode tocar 2, 3 autorais, né? E mesmo as músicas que a gente toca, que seriam covers, por exemplo, eu procuro encaixar ela de uma maneira pessoal, né? Como se fosse regravar ela, entendeu? Uhum. Eu pego a música e falo, olha, essa música, a gente gravou, até nas rádios começaram a tocar ela, uma versão que foi feita mais para a gente tocar nos lugares, né? Do Alok, que é a música eletrônica, né? Conhece aquela do Alok, uma questão subiu, né? Essa aqui, deixa eu lembrar assim para você ver, ó. Ó, vai lá. Essa. Toca. Mas quem canta é a Toca ela Vivian. inteira, Bido. Toca ela inteira, dá esse prazer pra uma palhinha, toca inteira, tá tão bonito. Eu vou fazer umas coisas, então. É que Então, aqui vai não foi lá. essa instrumental daí, né? Eu tenho que contar a história dela. O que a gente fez? Ela é uma música eletrônica, né? Totalmente eletrônica, de balada. A gente fez uma versão acústica e acabou que pegou do nosso jeito, né? Do nosso jeito, colocando segunda voz que não tinha, ela cantando. Até algumas rádios rolam essa versão acústica que a gente fez. Então a gente procura, mesmo quando vai tocar uma música que não é nossa, teoricamente seria um cover, a gente dá uma releitura dela, sabe? Dá uma palhinha. Então, isso aí... Não, peraí. Agora o Bido vai tocar essa música inteira pra gente ouvir, pra sentir, porque falar de música e não ouvir música é que nem falar de comida e não comer a comida. Temos que ouvir essa música. Vai lá, Bido. Toca lá. Mas sabe o que é, Ricardo? É que essa música, eu não canto ela. Quem canta é a Vivian. Não tem problema, vai lá. O que eu posso fazer é uma versão instrumental dela, pode ser? Vai lá, versão instrumental. O que instrumental, você é mais confortável? Vai lá. Vai. Então, minha gentileza, ao som desse violão, nós estamos aqui curtindo o nosso sábado, eu e meu amigo Bido, o vídeo pegando lá fora, e a gente aqui. Que delícia, essa é a vida. É gente assim que a gente precisa nesse mundo, generosa, ó, talentosa. Que coisa linda. Lindo. Tem uma versão, obrigado, Ricardo, obrigado. Tem uma versão dela que a gente fez que também está no YouTube lá. Só procurar Bido e Vivian, Hear Me Now, né, da música. Tá bem bacana, assim. Que foi feita assim, de contar a história. Nós estávamos no estúdio do Acero Virtual gravando o clipe de Ser Feliz Direito. Então, naquele dia, foi em 2018, 2019. Quando é que foi eleito o presidente atual? 2018, né? As eleições. Foi no dia que ele foi eleito. Né? O dia que essa coisa foi eleita. Nesse dia. Esse dia que a gente tava... vontade de apagar esse dia. Isso traz uma boa lembrança para esse dia, vai. Daí a lembrança que tem é o seguinte: nós estávamos no estúdio, várias bandas reunidas para gravar clipe. O clipe foi... Sim, todo mundo se reuniu para pagar o pessoal que ia produzir o
clipe. Então, das 2 horas da noite, nós somos os últimos a nos apresentarmos, né? Tava Namastê, várias bandas aqui, né? Cada uma tinha 2 horas para gravar um clipe lá, né? A equipe dividia a grana para pagar a equipe. Daí, como nós tínhamos que mudar todo o cenário, porque os outros eram bandas, né? Isso blindagem estava também, tá? Então eram bandas. E daí a gente pegou e ficou por último. Eu, a Vivian, daí estava meu filho e mais um. Daí eu tinha gravado essa versão acústica do Terminal, estava no celular. Enquanto a gente esperava lá assim, na sala, que o Daniel deixou com a gente ali, com café, com coisa, eu falei, sabe o quê? Vamos gravar um clipe, assim, um clipe aqui com o celular aqui, né? Daí, pô, mas eu perguntei lá se tinha um violão, não tinha. Daí eu olhei assim na prateleira, tinha uns bonequinhos assim com violãozinho, sabe? As estatuazinhas, viu? Daí eu peguei o violãozinho, tirei da estatuazinha, entreguei para a Vivian, um para mim, e começamos ali, né? O namorado dela soltou o playback do celular, o meu filho filmando e fazendo enquanto tá tocando a gente ali. Se vocês verem o clipe, vocês vão ver. Daí a Vivian olhou para mim, mas sim, eu falei, não, deixa aí, assim que nós vamos fazer. Grava aí, registra isso aí. Daí ficamos ali, tocou a música inteira, os 2 takes ali, fazendo assim, fazendo mímica com aquele violãozinho. Depois, na outra semana, a gente ia tocar numa casa aqui em Santa Felicidade. E quando terminou de tocar, eu falei, vamos procurei um lugar lá, uma sala, eu falei, você tá aqui, agora vamos fazer com violão. Daí soltamos aquela base ali com o violão, e daí foi feito o clipe dessa música Terminal, né? Que dá para ver na internet. Procura Billy V Terminal. Vai tá brincando no final do vídeo também, gente. Nós vamos pôr o link aí. Isso. Vai mandar, a gente vai pôr, todo mundo pode checar, que é maravilhoso. Isso aí, então, foi no intervalo da gravação do clipe de Ser Feliz Direito, que depois aí foi feito por último. Eles tiraram a bateria, tiraram os amplificadores que estavam ali, né? Então, eles ficaram o dia inteiro, várias bandas gravando ali, né? Daí a gente fez o cenário só os dois, assim, e tal, né? Então é bacana essas coisas que vão acontecendo assim naturalmente, no oba-oba, às vezes dá certo. Dá. E as pessoas pedem, né? Nossas músicas e tal. TV estão sempre chamando, a gente vai se apresentar, tal, mostrando. Então tem sido muito bacana, né? Agora, esse período de pandemia que atrapalhou, está atrapalhando muito, né? A gente já não pode se encontrar com a mesma frequência. Eu tenho várias músicas prontas aqui para fazer vídeos novos, mas não deu para fazer por causa desse detalhes todo. Teve um clipe que nós começamos a gravar lá no Jardim Botânico, sabe? Ah, que bacana. Daí teria que voltar. E teríamos que voltar lá para fazer novas imagens. Isso já faz quase um ano. Não voltamos ainda, né? E nesse período que está de pandemia, eu comecei a fazer novas músicas, mas daí já com outros temas que não dariam para o duo, sabe? Então eu fiz novas músicas aí, e daí eu estou gravando elas, e vou também lançar os vídeos caseiros, assim, né? Fazer sobreprodução. Bido, agora eu vou explorar você, então. Vou explorar você. Me conta, você dá não uma aula, mas vamos dizer assim, conta um pouco do seu processo de artista e de compositor, tanto como letrista como músico, porque de repente aí vai que tem uma pessoa assistindo que gostaria de fazer música e tal, como é que eu começo, o que né? Conta um pouco como é que é para você, para as pessoas entenderem como que a criação surge de uma música para você. Existem várias maneiras, né? Tem coisas que vêm, às vezes eu levanto, entro aqui no meu home studio, pego o violão, faço 2, 3 acordes e vem uma ideia de melodia, sabe? Então, com a facilidade que eu tenho, imediatamente... Deixa eu falar uma coisa. Explica pra galera o que é uma melodia. Vamos ser bem didático. Explica o que é uma melodia, o que é o acompanhamento, só para as pessoas entenderem. Já que você está com o violão, você pode até demonstrar já. Olha o abuso. Então, estamos abusando do Bido aqui. Um exemplo rápido. Essa que eu subiei agora há pouco, né? Eu subiei só a melodia dela. Entendeu?
subir só a melodia da música. Então, cada harmonizar desse, ela, gente, cada nota dessa junto é que forma o que a gente chama de uma melodia. A melodia. Exatamente. É nota a linha melódica. Nota. Agora, o violão, ele faz o quê? O acompanhamento, não é isso, Bido? Ele vai harmonizar, ele vai dar os acordes. Inclusive, uma coisa importante que você falou, até entre músicos mesmo, tem aquela mania de falar, às vezes, meio sem querer, falar, essa música é fácil, só 3 notas. Mas, às vezes, a pessoa está se referindo a acordes. Exatamente. Né? Nota é uma nota sozinha, né? Acorde são 3 notas juntas, né? Tocadas juntas. Então, às vezes, o próprio músico fala, são só 3 notas. Não, notas ou acordes, né? Então, tem esses detalhes assim. Então, a melodia, citando como exemplo, essa subiu, eles vão harmonizar ela, colocar os acordes. Colocou os acordes, pode até reharmonizar depois. E o que é uma harmonização em relação à melodia? Vamos lá. É essa parte do acompanhamento, né? Aqui ela tá sozinha, só a melodia. Agora faz só harmonia, pra gente ver. Aqui só harmonia. A harmonia, assim, eu como leigo, tá? Como leigo. Me dá a impressão que a harmonia, ela meio que repete a levada da melodia. Não que seja um espelho perfeito, mas parece, por exemplo, parece que a melodia tem mais nota. Essa é a impressão que eu tenho. E a harmonia parece que ela tem menos nota, mas ela como se ela fosse um resumo do que vai na melodia. Como é que isso se encaixa? A harmonia é a cama que vai dar a sustentação para a melodia, né? Ela vai dar a sustentação, vai dar como é que é bem simples assim de você. É simples, ao mesmo tempo estou me complicando para explicar. Mas resumindo é isso, ela dá a sustentação, a cama para a melodia se desenvolver em cima dela. Eu posso tocar de várias maneiras, a mesma coisa. Eu posso fazer tipo aqui, ó, a mesma, ó. Uma outra maneira de tocar a harmonia. Uma maneira, outra maneira. Ou bossa nova, vou fazer a bossa nova dela. Mas isso aí não vira o que a gente chama um pouco do arranjo? Quando você começa a fazer essa escolha? Isso, aí já tá, aqui está dentro do arranjo. O arranjo ela consiste em determinar a levada que ela vai ser, né, o beat, a levada, né, a harmonia que vai ter uma música. Quando tem outros instrumentos, né, você vai, tal instrumento faz um detalhe em determinado momento, outro instrumento, né, por exemplo, isso aí já é o básico. Né? Vamos pegar o básico, por exemplo, uma banda. O guitarrista vai fazer os acordes dela, né, a harmonia, no caso. O baixista vai dar o dum-dum-dum na sustentação, o baixista. O baterista, o cara pode usar nesse arranjo, na parte A, você bate só o aro, né? Tum, tac, 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 tum, tac, tac, tac. O refrão é tum, tac, entendeu? Você determina, fala, vamos dividir. A parte A, nós vamos entrar aqui. O baterista faz lá. Tum, tac, 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 tum, tac, 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 tum, tum. Bata com o ar da bateria. O baixista só dá uma nota só. Por exemplo, né? Tá. Na parte do refrão, Deus me livre, não. Eu vou bater, tum, tá. Daí você coloca a caixa no refrão. Tá, tá, tum, tá. Então vai definindo essas coisas. O cara já sabe a parte A, o baterista vai entrar usando o aro, bateria e tal, né? No lugar da caixa, dando uma, duas. O baixista vai dar sua nota de sustentação, o guitarrista vai fazer por exemplo, né? Deixa eu falar uma coisa, porque o que você descreveu aí, primeiro, gente,
Eu quero só alertar vocês que o Bido acabou generosamente de dar uma masterclass pra gente de fazer música. E foi isso. Em poucos minutos ele ensinou para quem for inteligente para pensar, ele ensinou você a fazer música, né? Da melodia à harmonização ao arranjo. Tudo isso ele explicou, isso que é o profissional, né? Então, mas o que você me lembrou, eu pinto, certo? Então, quando você começou a descrever tudo isso, eu comecei a pensar na pintura. Que a gente vai lá, você começa com a ideia, aí você faz um desenho, um esboço, aí você começa a adicionar, aí você começa a pôr, entendeu? Certas cores, aí você vai fazer uma harmonização do trabalho das diferentes cores, aí você intensifica uma cor aqui, diminui uma cor ali, você vê a sombra, você vê a luz, você pensa na perspectiva, você pensa na composição das peças dentro do quadro, e tudo isso fazem uma obra. Tudo isso que o Bido falou, né, a melodia, daí você junta esse agregar das diferentes coisas vão transformar. Então você começa com o esqueleto, que é a melodia, e aí você vai encaixando coisas, vai pondo carne naquilo, aparência e tal. Qual que é a cereja do bolo da música? Qual que é a cereja do bolo da música, Bido? Ó, você deu um exemplo muito. Ó, você deu um exemplo muito pertinente aí, né? Que é um quadro, sabe? E essa parte do quadro, da pintura, seria na hora que você vai mixar a música, depois o arranjo pronto, depois de gravado, é como se fosse um quadro mesmo. Você fica estudando, ó, vou jogar aqui esse violão, vou colocar um panorama, LR, né? LR. O violão eu vou colocar 50 graus à esquerda, né? Essa guitarra que está fazendo aqui o tal trabalho, 50 graus à direita. A voz vou deixar no meio, o baixo no meio, o bumbo no meio, chimbal vou abrir dos lados. Então você começa a pintar, cada artista com o seu gosto, né? Eu só dando um exemplo. Cada artista é pintado de uma maneira. Sim, sim, sim. Um pode abrir 100% para um lado do violão, outro pode abrir 80%, 20%. Um gosta do violão mais suave, outro gosta do violão mais ardido. E por aí vai, né? Então, é como pintar um quadro mesmo, assim, que você vai... Às vezes, eu quando faço um trabalho assim, uma música, tal, estou gravando, tal, às vezes eu faço aquela música e passa 2, 3 dias, 4 dias sem ouvir. Quando eu vou ouvir de novo, se eu tiver vontade de ouvir ela inteira de novo, me entusiasmar, eu continuo e termino o trabalho, tal. Se eu ouvir e já não curtir, não tenho vontade de ouvir de novo, eu já praticamente apago aquilo ali, refaço tudo, vou estudar uma outra saída para aquilo ali, entendeu? Então, eu tenho essa mania. A minha esposa briga muito comigo. Pô, você fica batendo uma música, tempão, tal, isso é muito... Não, mas é que eu ouvi, não gostei, se eu mesmo não gostei, você acha que as pessoas vão gostar? Fico pensando assim, né? Então, eu tenho que ter vontade de ouvir várias vezes aquela mesma música, né? Depois, primeiro eu ouço de uma maneira técnica, né? Para ver o que tem que arrumar, que não está zoando bem, colocando as coisas. E depois, por último, vou ouvir de uma maneira como um ouvido normal, né? Sem focar em nada. Ouço, ver como ela está batendo e tal, né? Mas cada um tem uma maneira de pintar o seu quadro, né? Agora vamos falar de uma outra coisa que faz parte disso tudo, que é a coisa da musa, da inspiração. O que inspira você a fazer música? O que está dentro de você que você quer tirar, que tem que cantar? O que em você tem que sair cantando? Adorei essa pergunta aí, porque é muito interessante. No começo, as primeiras composições, foi sempre falando da vida, naturalmente, né? Assim, as primeiras músicas, eu tinha um sentimento que eu queria passar e tal, e sem basear em nada, sem querer ser, né, pensando comercialmente, nada disso, né? Era gravar. Aí que nasceu, tipo, Sentimento a Mais, né? Que era a primeira música que eu fiz, eu contava a minha história, que a música era sentimento a mais, ardendo, doendo, fazendo e acontecendo em meu peito.
É algo assim, meio indefinido, são coisas da idade, diz um amigo. O mundo é mais normal, se eu trago tantas coisas comigo. Tenho sonho de grandeza e ser compositor profissional. Tenho também um grande amor, acredito são boas razões para até afirmar que eu não caminho em vão e desabafo um pouco em mais uma canção. Então, tem uma segunda parte toda dela. O artista tem que ser aplaudido, minha gente. Tem que aplaudir. Aplaudam daí vocês também. Opa, que bom, obrigado. Esse eu encarei o quadro quando eu tinha 17 anos, entendeu? Então eu comecei a descrever. Eu tinha a garota que eu gostava, tinha aquela coisa de estar começando com banda e tal. Então eu falava tudo. Tenho também um grande amor. Acredito que são boas razões para afirmar que no caminho vão. Era por aí que eu ia, né? Mas ultimamente, depois a gente vai achando uma maneira de compor, até obedecendo, assim, meio preocupado com essas coisas de não ser uma introdução longa, de ter 2h45 a 3 minutos, não ter solo, ultimamente, solo de meio muito longo, aquelas viagens também evito fazer. Alguém vai dizer, não, mas não se deve compor assim, não deve fazer assim. Compor, eu digo não, arranjar assim a música. Né? Na hora de compor, você compõe. Depois, na hora de arranjar, que você vai ver esse detalhe. Mas é que me preocupo também ter um trabalho que possa tocar numa rádio, que possa que as pessoas não fiquem lá 7 minutos ouvindo a música, por exemplo. Né? Vou falar tudo que eu penso numa música só, vou ficar 10 minutos. Né? Então tem esses detalhes todos. E tem coisas banais, às vezes, que influenciam na hora de fazer música, sabe? Então, às vezes, a melodia, conforme eu falei, eu gravo aquela linha melódica. E parece por uma coincidência, às vezes o tema vem do nada, às vezes um sonho, né? Vem um sonho, uma ideia de música, daí eu faço as frases e escrevo, algumas já vão se encaixando, as frases que não vão se encaixando, eu coloco como itens, né? Faço um item e vou fazendo ela, tal. Então, às vezes a melodia, eu vejo que encaixa certinho, daí eu entro naquele banco de melodias que eu tenho ali, 50, 60 rascunhos de melodia que eu fiz, parece que se encaixa. Então, é uma maneira. Tem outros que nascem já letra e música junto, né? Então, tem várias maneiras de compor. Primeiro letra, outro primeiro melodia. Mas tem, por exemplo, às vezes uma coisa... você contou a musa daquela música, a vontade foi cantar para aquela menina, né? Você teve aquela vontade de cantar. Eu tenho muito disso. Então, eu tenho muito. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, dá um exemplo aí para nós. Uma música que eu fiz recentemente, é uma música que eu não pretendo assim, gravar, não ganhar nada, um pedacinho. Eu falei, tem um aluno aqui que faz uns 3 anos que é aluno de violão. Tá? Então, no começo, ele brincava muito, né? Eu falava que ensinava a compor, como é que compõe, como é que não compõe e tal. Eu falei, não, eu vou fazer uma música para você com a viola. E passou 2, 3 anos, nada de sair a música, né? Mas durante esse tempo todo, ela foi ficando uma grande amiga, aquela coisa e tal. E eu chamava atenção cada vez que chegava, eu fiquei me lembrando de quando eu conheci, a menina que ela chegou, a menininha assim, me olhando de baixo para cima, assim, né? Sorrindo, que ela comigo e tal. E no fim ficamos muito amigos, tudo. E sempre ela chegando, até minha esposa comentava, nossa, essa menina tá ficando bonita, né? Como tá, sabe? Uma moça e tal. Daí, recentemente, falei, pô, ensinar como compor. Eu peguei, começou a nascer a letra, comecei a compor uma música simples, né? Que seria a musa, né? Mas uma coisa de amizade. Então comecei por aqui, ó, contando essa história de uma maneira breve, né? Sintetizando 3, 4 anos de conhecimento. Eu peguei e comecei. Lembro de quando te conheci, você ainda era uma menina, me olhava sorrindo, me encantou desde a primeira vez. O tempo passando, a vida correndo, a gente
gente sempre se vendo, você chegando cada vez mais bonita, ficando moça. Oh, 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 sempre bom te ver. Oh, 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 gosto de você. Oh, 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 amizade assim, vale a pena a gente cuidar pra não ter fim. Entendeu? É uma homenagem para uma amiga, é uma coisa simples. Assim. Bonito. Mas já é a música que eu estou tocando pela primeira vez aqui. Tem uma música do Nando Reis que ele fez para Cássia Eller, que eu adoro, que acho que é aquela do All Star até, em que ele narra, né, ele chegando sim, na casa dela, aí indo pro andar e tal, e aí a história do All Star e tal, então assim, vendo aquele All Star dela, então, ou seja, a inspiração, né, veio dessa amizade, né? Então e desses encontros que eles faziam para fazer música junto, né? Então, assim, então daí você comecei a explicar sim, seria isso. Você os seus sentimentos, né? O que você vê do mundo, como você se conecta com o mundo e aí você dá de volta, é uma forma musical? É assim que você vê? Isso, mas eu procuro sempre focar em coisas positivas também, sabe? Eu me preocupo muito de não ser nada que alguém ouça e vai ficar triste demais, sabe? Eu procuro ser positivo na vida. As músicas que eu fiz, assim, que são meio, vamos dizer, dramáticas ou de fosse, eu geralmente raramente toco, assim, né? Bem pouco toco. Eu sempre focar mais no lado positivo, né? Essa música que eu mostrei, por exemplo, está explicando para a pessoa como fazer a composição. Daí no caderno escrevendo, eu falei, olha, aqui eu estou falando uma história para você, minha amiga, um exemplo. Mas eu posso, para generalizar, trocar. Por exemplo, aqui dizer, oh, amor assim, vale a pena a gente cuidar para não ter fim. Oh, sentimento assim, vale a pena a gente cuidar para não ter fim. No caso aqui, oh, amizade assim. Eu já coloco três opções, né, de palavras para colocar naquele trecho. E vou trabalhando assim, até definir como é que ela vai ficar, né? Como é que vai ficar a música. Mas isso na parte da letra, né? Isso na parte da letra. Da letra. Mas em termos da melodia e da harmonia, e se vai ser, como você mostrou ali, eu posso tocar em ritmo de rock and roll pesado, eu posso tocar ela em bossa nova, posso tocar ela em samba, posso tocar ela em guarânia, sei lá o que vier na sua cabeça. Como que você decide essas coisas? A própria melodia te dá uma indicação meio, ou você... Na verdade, a maioria das melodias, a partir do momento que você... Esse detalhe todo faz parte do arranjo da música, né? Na hora que vai arranjar, que vai optar por isso aí. Agora, se você vê todas as músicas, quantas... Por exemplo, Beatles tem versões bossa nova, tem versões não sei o quê. Toda música, se você quiser, você tem como fazer uma releitura dela dentro do perfil que você trabalha, que você quer passar. O que vai mudar, às vezes, é o acorde. Por exemplo, eu quero fazer um arranjo de blues, eu vou colocar muita sétima, né? Acorde sétima. Vou fazer uma bossa nova, a tendência é colocar sétima maior. Os acordes dissonantes, né? Você já, né? Você já dá um jeito de colocar sétima maior. Se vai fazer um rock and roll, a gente deixa o acorde mais aberto possível, só pesa, né? A mesma música você toca de várias maneiras, né? Então, cada artista coloca a sua identidade. E é muito bonito isso, porque você vê, às vezes, você nem imagina como é que a tua música pode ficar. Às vezes tem uma pessoa que pega ela e dá um nó nela e fica de outra maneira, né? Então, tem todo esse detalhe, assim, por isso que a música é uma coisa encantadora, assim, né? Sendo a arte e a música. Tanto é que dizem que o Platão, na República dele, né? Que a República seria
um mundo ideal que o Platão estava discutindo, e aí dentro desse mundo ideal e coisa assim, ele tinha que prevenir as pessoas das coisas que possam levar elas a uma emoção muito grande e tal e tal. E uma das primeiras coisas que ele corta é a música. A música, ela não podia ter música, porque a música ela faz isso. A música ela pega você pelo estômago, né? Ela pega você pelo gurgumilho, assim, né? A emoção que você tem. Eu nunca esqueço. Eu não conhecia eu não conhecia Johnny Cash, na verdade. Eu fui conhecer Sim. Johnny Cash um pouco antes dele morrer, quando ele fez aquele disco dele, que ele tá assim, só, chamado Cash, o fundo é preto, e é ele bem velho. E eu fui para uma cidade chamada aqui Canterbury, num casamento, e com os amigos e tal, e daí a gente não tinha muito o que fazer, começou a andar na cidade. Aí aqui tinha as lojas de música antigamente, elas tinham torres de CDs, assim, em que você ouvia. Você punha o coisa e ouvia o CD que estava tocando. E eu vi aquela foto daquele velhinho, falei, mas o que será que é isso? E aí eu comecei. Aí quando ele começou a cantar, meu braço arrepiou inteiro. Eu falei, nossa senhora, o que é isso? Foi, sabe, foi uma coisa instantânea, assim, instantânea. A voz dele, a canção, nossa, aquilo assim é uma emoção que você não espera, é uma emoção que você não controla, é uma coisa assim. E a música, ela te pega pelo emocional de uma forma que você. As palavras, a gente tenta usar a palavra para descrever a arte, mas as palavras não são o suficiente. É que aí a gente não tem outra forma, né? Então tem que usar a palavra, né? Mas não é o Mas tem cantores que têm esse dom mesmo, um dom mais forte até, né? São vozes mesmo, né? Os caras. É gutural mesmo, coisa assim que tem cantor que realmente ele desperta, né? E uma coisa interessante que você falou dentro disso aí, o porquê, eu falei de músicas tristes, né? Músicas que eu não gosto muito de tocar as músicas tristes e tal, mas dá a impressão que a gente gosta de músicas tristes, melodias tristes, né? Parece que elas fazem mais sucesso até do que. Eu achei interessante, né? Eu acho que assim, triste ou alegre, eu respeito a tua posição, porque é a tua posição como artista, então é a tua escolha enquanto fazer. Eu, como consumidor de arte, aí eu já não tenho essa preocupação, porque assim, é o que falar comigo. Então tem um momento que você quer uma coisa mais introspectiva, tem um momento que você quer uma coisa mais feliz. E tem aquelas coisas assim, por exemplo, que nem se você colocar dessa forma, aquelas coisas que a gente falou, por exemplo, do Chico. O Chico geralmente ele vai ser meio triste, porque ele está sempre questionando, colocando, mas assim, quando você embarca numa história dele, quando você embarca numa música dele, você fica fascinado, né? Você fica assim, nossa, aquilo é muito grandioso, né? Ou Tom Jobim, por exemplo, um clássico dos 2 Anos Dourados, né? Aquilo você faz uma viagem naquilo, né? Você entra naquela música e ela te leva, né? A letra, você consegue imaginar aquilo tudo, entendeu? Aquele período, não sei, isso é uma coisa que só a música dá, entendeu? É a qualidade dela, né? É a qualidade dela. E você é um feliz, porque você é dotado de musicalidade e faz isso, né? Então, parabéns para você. Obrigado. Mas tem um detalhe que às vezes eu sinto falta, e que você colocou que é importante, né? Você falar como ouvinte, né? Uma coisa, sabe que tem músicas que eu gosto tanto, ou me traz essa emoção toda que você falou aí, né, de me arrepiar, ou uma memória afetiva, qualquer coisa, que eu prefiro não aprender a tocar e cantar ela, sabe? Para ter essa sensação só de ouvinte. Porque a partir do momento que eu toco ela, parece que eu já desencilhei ela, assim, toda, que tirei os segredos, entendeu? Então tem algumas músicas que eu prefiro, assim como versões, né? Tem música que eu adoro lá, tal. Quando eu sei que tem alguém fez uma versão dela aqui, eu prefiro não ouvir. Prefiro não ouvir, porque pode que vai me decepcionar. Estraga, né? Versão que eu digo, fazer.
Então tem música. Quer ver uma música que eu adorava, assim, quando era criança, desde criança até hoje? Como é que era? Essa aqui, ó. De quem canta isso aqui? Tem um órgão que entrava. Ó, essa música me traz assim, uma coisa assim que me mexe comigo, sabe? Tanto que eu nunca aprendi a tocar ela, porque eu prefiro, quando eu tenho vontade, eu ouvir ela mesmo, sabe? Entendeu? Porque se eu pegar a letra dela, tirar certinho a letra, tocar e tal, ela acaba banalizando para mim, né? Uhum. Que acostumei e tal. Então, eu tenho esses detalhes. Algumas músicas eu prefiro não saber tocar, mas para ouvir como ouvinte só. Uhum. Ouvinte, sem saber os particulares delas. Particulares, mas Bido! Os particulares é harmonia. Meu querido amigo, nós podíamos ficar aqui a noite inteira conversando, porque você é bom de papo, entendeu? E você tem muito para contar. Mas assim, eu queria assim para finalizar a nossa conversa, manda uma mensagem para o pessoal que gosta de música, manda uma mensagem para os seus alunos, manda sua mensagem em relação à música. Fala aí o que você quiser, na verdade. Tá aberto a você aí. Fala aí. Com você, com o Bido Porfírio agora. Bom, primeiro a gente deve. A música não tem como você não ter ela na vida, né? Ela é fundamental na vida da gente, em todo sentido. Viver sem música, assim, seria tipo viver sempre sem ter paladar, olfato, ser tudo branco e preto, seria mais ou menos isso, né? A música ela traz da alma para tudo, né? Todos os sentidos. E quero deixar, ouçam bastante música, né? Procure, não, os alunos principalmente, não se apegarem só no que estão ouvindo no momento, na rádio, ou o que é o som do momento, procura outras coisas, né? Pesquisar, ouvir coisas antigas, coisas novas, ouvir, saber beber de outras fontes, né? Para ter um conhecimento, outros prazeres. Seria a mesma coisa você ficar só. Que nem a turma às vezes me coloca. Tinha uma época que me carimbavam de roqueiro, por exemplo. Né? Ah, rock and roll. Não, eu sou pela música. Eu gosto de rock, reggae, e MPB, eu sou pela música. Porque para mim seria a mesma coisa que ir num banquete, por exemplo, chegar a uma mesa exposta com um banquete e eu resolver comer só um prato. Chegar, vou comer só lasanha, vou comer só isso. Eu tenho essa ideia assim sobre a música, né? Então ouçam outras coisas, né? Ouçam para enriquecer os seus ídolos agora, né? A geração mais nova que tem os ídolos atuais, pode ter certeza que eles bebem de outras fontes. Eles estão sempre pesquisando, sempre ouvindo outras coisas para, às vezes, coisas para ser novidade. Já tem muitos artistas de hoje aí que eu até me identifico e gosto porque me lembra, é vintage até. Jason Mraz, fala, não sei a pronúncia. Tem muita coisa que lembra James Taylor, lembra Simon Garfunkel e outras coisas, né? O Jack Johnson, por exemplo, tem esse som que uma delícia. Eu gosto muito. Mas ele bebe aquelas fontes de James Taylor. Bruno Mars, lembra que Bruno Mars também. Bem comerciais. Bruno Mars, eles bebem todas essas fontes aí, né? Então, música é vida, música é muito importante e faz bem sentir a gente, por exemplo, assim, esse momento que estamos vivendo de pandemia, né? A música ajuda muito, né? Ajuda bastante. Ou fazer, tudo. A música é sempre maravilha. Nem sei o que falar. Olha, eu quero agradecer de coração a sua generosidade, o seu tempo, a sua aula aqui
de música e de arte que você nos deu, nos proporcionou. Foi assim uma conversa maravilhosa. Eu espero que as pessoas vão gostar, tenho certeza que elas vão gostar. E quero dizer muito obrigado de você ter vindo, de coração, Bido, obrigado mesmo. E esse então, minha gente, foi o. Por favor, quer se despedir? Despede lá, Bido, da galera. Vamos se despedir com a palavra do Bido. Eu que quero agradecer, né, a tua atenção aí, a generosidade, a atenção de apoiar o trabalho da gente, né? E foi através da página do Edinho Man, né, que a gente se conheceu. Sim. Através da página dele, né? Sim. O Edinho é uma pessoa que está sendo muito importante aqui em Curitiba. Tá. Curitiba, que eu digo, daqui para o mundo, né? Não, o Edinho mostrando democraticamente o trabalho em todos os maravilhoso. Aqui. Então, foi através dele que a gente se conheceu. Sim. E essa tua boa vontade de falar do meu trabalho, agradeço de coração, muito importante. Imagina, e com todo prazer, sempre que for possível, estarei presente aí. Merece. E as pessoas convidam para conhecer o trabalho, né? Através das páginas que você vai postar o link aí. Muito agradecido, muito obrigado. Gente, então, vamos conhecer, vamos divulgar o Bido. O Bido tem um trabalho lindo de composição autoral. Ele tem essa pessoa maravilhosa que vocês viram até agora, entendeu? Vale a pena valorizar. Eu acho que o sucesso, a palavra sucesso, ela vem de a realização de um bom trabalho. E nesse sentido, o Bido é um cara de sucesso. Entendeu? Porque o trabalho dele tem peso, tem força, entendeu? E ele é um cara de sucesso. Popularidade são outras coisas e que tem a ver com outras discussões. Mas em termos de sucesso de trabalho, ele faz um trabalho lindo e maravilhoso que merece ser ouvido e merece ser divulgado. E vamos lá e a gente vai fazer isso. Então, gente, esse foi mais um Diário de Bordo com você, hoje conversando com o incrível, com o talentosíssimo Bido Porfírio! Beijo, galera! Obrigado! Valeu! Vamos lá, Bido! Valeu! Valeu! Obrigado aí. Desculpa.